Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vocês vão acompanhar um webinar idealizado pelo Departamento de Marketing da Intertech Brasil, onde o tema abordado hoje vai ser inspeção em alimentos, do Departamento de Food Services e Business Assurance da Intertech. Meu nome é Robson Neiva, sou responsável pelo marketing e vou mediar esse evento para vocês. Antes da gente iniciar, quero passar alguns aspectos da organização dessa sessão de hoje, em que a gente espera que dure aproximadamente 1 hora, e a participação de todos é sempre bem-vinda e necessária para enriquecer a discussão. Ao final, a gente abre os microfones para perguntas e dúvidas que vocês tenham. A gente vai orientar direitinho no final. Essa apresentação será gravada e a gente vai compartilhar a gravação com todos os participantes posteriormente. Agora eu vou passar a palavra para a Keren, para a gente iniciar o evento. Aproveitem. Keren, é com você. Obrigada, Robson. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, meu nome é Keren Facincani, sou coordenadora comercial de Food Services e hoje, juntamente com a Carolina Lanner, de nossa área técnica, nós vamos abordar o assunto de inspeções em alimentos, né? Que é um tema que tem surgido aí bastante, que tem demandado bastante interesse por parte dos clientes e necessidade também. Antes de nós darmos início, eu gostaria de agradecer a participação de todos que foram convidados, né? E ressaltar que a gente sempre escolhe com bastante carinho os nossos convidados, porque acaba sendo um evento mais fechado, né? E a gente gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Como vocês sabem, né, a Intertech ela é pioneira no processo de certificação, de inspeção, de teste e, acima de tudo, a Intertech é líder e uma das principais empresas que fornecem serviços de garantia total, né, para os nossos clientes, atendendo aos diversos setores de indústrias pelo mundo e sempre estando à frente em relação às necessidades dos nossos clientes, né, buscando inovações, buscando soluções que venham atender a cada um dos nossos clientes de diversos setores, né, para que a gente possa aí trabalhar rumo ao sucesso. Para vocês terem uma visão, hoje a Intertech, como eu mencionei há pouco, ela é líder, né, global em todos os serviços que nós realizamos, onde nós estamos locados em mais de 100 países, com mais de 46 mil colaboradores, com diversos escritórios espalhados aí por todo o mundo, e nós sempre contamos com a expertise de nossos auditores, né, para buscar realizar um melhor trabalho. E nós estamos aí no estado, em todos os estados, né, no território nacional, com diversos escritórios espalhados, né, nas grandes capitais, onde o nosso escritório central fica aqui sediado em São Paulo. A Intertech, dentro de todo esse território, dentro de toda essa expansão global, né, ela possui uma capacidade de atendimento ampla, onde nós realizamos auditorias, treinamentos, certificações, sempre buscando, dentro desses segmentos, atender diversos setores e indústrias, né, relacionadas e entregando serviços como responsabilidade social corporativa, segurança de alimentos, sustentabilidade e meio ambiente, qualidade, ou seja, buscando ampliar todos os nossos serviços e levar a vocês todas essas soluções nos mais diversos tipos de setores da indústria também. Como eu mencionei, né, no slide anterior, a Intertech ela busca atender o cliente de ponta a ponta, né, e nós sempre estamos à frente para apoiar os nossos clientes a entregar os serviços, né, com qualidade, e nós conseguimos atender aí de ponta a ponta a cadeia da indústria através de todos esses serviços que vocês estão vendo aqui à direita, através de auditoria de garantia, teste, inspeções, certificações, permitindo que sempre o nosso cliente ele possa avançar, né, no sentido de ter uma qualidade total assegurada e também garantindo ao cliente uma cobertura total dos serviços entregues. No próximo slide, nós vamos abordar os serviços de inspeção, né, de food service, que é um tema que a gente sempre tem
falado muito ultimamente, né, porque engloba todos esses serviços que a gente comentou nos slides anteriores, né, e com a constante evolução dos processos de globalização, tecnologia, a gente tem observado, né, que a cadeia de abastecimento alimentar ela acaba sendo muito complexa e que, por diversas vezes, a gente acaba tendo alguns facilitadores que acabam prejudicando ou necessitam de uma atenção maior em relação à circulação dos produtos alimentares, né, dos alimentos de modo geral. Então, a inspeção de alimentos, ela, por sua vez, acaba sendo muito utilizada como ferramenta de gestão da qualidade, né? E que tem como ponto de atenção a verificação e garantir a qualidade total dos serviços de segurança, né? Então, dentro dos tópicos abordados de hoje, né, nós vamos discutir a importância da inspeção, né? Então, o que seria a inspeção? O que é visto? Como que é visto a inspeção? Quais que são os benefícios? Quais que são as soluções que nós temos dentro desse universo? Que muitas das vezes tem clientes que não conseguem associar com os outros serviços, né, que nós temos, como eu mencionei, de certificação, auditoria, e inspeção acaba sendo um braço de todos esses aspectos quando a gente fala de segurança de alimentos. Então, por que a inspeção de alimentos ela é importante, né? Como eu mencionei, com o avanço da globalização, com toda essa circulação de produtos, né, e com cada vez mais empresas crescendo para ofertar, né, diversos tipos de trabalho, a falta de processos de monitorados de qualidade ou até mesmo de estruturas de logísticas, né, acabam interferindo diretamente, né, ou seja, comprometendo a segurança e a qualidade dos produtos alimentícios, né. O fabricante ou o fornecedor, né, ele tem a missão, né, de monitorar e manter os ambientes de forma saudáveis, higiênicos e propícios ao longo de toda a sua cadeia de abastecimento. No sentido do quê? De garantir a qualidade e a segurança dos seus produtos. Então, quando é implementada a inspeção de alimentos, o cliente ele passa a controlar um determinado número de amostras, de lotes, né? E começa a ter pontos fixos específicos de controle no sentido de identificar possíveis problemas na origem, né, ou durante o processo de produção e assegurando que todos os regulamentos, né, tanto os locais ou específicos do cliente, eles estão sendo seguidos. Então, isso é muito importante quando a gente fala dessa circulação de produto. Então, a finalidade da inspeção, a importância da inspeção é assegurar que todos esses pontos críticos de controles, que todas essas legislações, os regulamentos estão sendo seguidos, além do que garantindo que o cliente possa entregar para o consumidor final, que muitas das vezes é o cliente, que esse produto está sendo entregue de forma segura, né, e de qualidade também. Então, aqui é só uma ideia visual de como que a inspeção acontece, em que momento, né, que ela pode acontecer. E aqui a gente observa que tem vários fatores, né, que tem uma linha, né, uma ordem aí de serem seguidas, mas que nada impede de que o cliente ele venha fazer a inspeção em qualquer momento do seu processo, né? Então, hoje, a gente entende que quando a gente fala de avaliação de fornecedor, de homologação, é muito comum nós termos aí acesso a diversos tipos de serviços de auditorias, né, ou normas, né, de certificação, que garante a segurança do alimento. Então, hoje a gente tem diversas opções, né? Normas acreditadas, normas reconhecidas pelo GFSI, como o BRC, o FSC, normas locais, né, de boas práticas de fabricação, como o GMP ou o HACCP, que são normas que vão garantir também a segurança do alimento, porém, logo na sequência, a gente implementa a questão da inspeção. Então, por quê? Essas normas geralmente elas vão ser implementadas lá no momento, na produção, na fábrica, no sistema de gestão do cliente. E a inspeção ela pode ser aplicada em qualquer momento, né? Seja durante a produção, seja num pré-carregamento, seja no recebimento. Então, a inspeção ela é bem interessante porque a gente consegue encaixar ela realmente em qualquer momento aí, quando a gente fala do ciclo de vida de um produto, né? Então, aqui a gente consegue observar que a cadeia de abastecimento ela acontece em diversas etapas, né? E eu consigo aqui também enxergar onde que eu consigo colocar o meu processo de inspeção, né?
com certeza muitos de vocês, como eu mencionei, já devem ter escutado falar desses programas, né? Ou até mesmo já executam, né? E é importante ressaltar que a inspeção ela pode vir a complementar os serviços que você já tem. Então, às vezes pode ser que o cliente fale, nossa, eu já sou certificado, eu não preciso de uma inspeção. Mas se você precisar exportar, ou se você precisar importar determinado tipo de produto, pode ser que você vai precisar, ou se você precisar para garantir alguma espécie de segurança relacionado ao embarque, ao carregamento, ao recebimento, tudo isso a gente consegue atender através da inspeção. E aí, nós destacamos aqui nesses slides perguntas chaves, né, que podem ajudar a entender um pouco o processo de inspeção, que muitas das vezes os nossos clientes possuem certas dúvidas, né, de como que eu vou implementar, como que eu vou encaixar dentro do meu cenário, né? Então, a gente sempre pode se fazer essa pergunta que nós já conversamos no slide anterior, que seria o quê, né? Então, o que vem a ser a inspeção? O que será visto em uma inspeção, né? Então, na inspeção, sempre é visto um determinado número de amostras, né, de determinado produto que o cliente solicita, dentro de um lote definido, para poder se verificar os aspectos a serem avaliados dentro da inspeção, né? Então, quando a gente fala de inspeção, a gente está falando exatamente disso. Então, eu tenho um lote, eu tenho amostras, tenho produtos, e eu vou definir um número de amostragem para avaliar a segurança, a qualidade, todos os aspectos que nós comentamos referente à inspeção. Por quê, né? Por que a inspeção, como que a gente vai fazer isso, né? Então, a inspeção, ela é feita através de um plano de amostragem definido, né? Que sempre vai ter uma visão geral da qualidade das mercadorias carregadas, né? Então, como eu mencionei, a partir do momento que você tem um lote, que você tem a definição de amostragem, vai ser vista a qualidade de modo geral dessas mercadorias, desse produto, enfim, né? E quem que faz essa inspeção, né? Qual que é o público, né? Então, que geralmente pede essa inspeção. Como eu mencionei, a inspeção ela pode ser aplicada em qualquer setor, independente do tamanho da empresa, enfim, né? Independente do escopo da empresa. Mas geralmente o mercado que mais faz ou que solicita esse tipo de produto são os grandes varejistas, são os importadores, né? Que fazem a distribuição dos produtos. E muitas das vezes também são fabricantes que estão envolvidos na cadeia de importação e exportação e que precisam da inspeção para atender ou para realizar alguma homologação, tá? A inspeção, quando que ela acontece, né? Ela pode acontecer durante o processo de produção, durante a etapa de carregamento, ou seja, né, durante o processo final da produção e durante o recebimento. Então, podemos colocar que é no começo, meio e fim, né? Então, a gente consegue atender aí de ponta a ponta quando a gente fala na produção de um produto. E onde que acontece a inspeção? Ela acontece geralmente nos países de origem ou destinos, que quando nós relacionamos aí a exportação e importação. Né? Então, um cliente, às vezes, ele precisa exportar determinado produto para algum país, então a gente realiza no país de origem a inspeção e vice-versa. Né? Então, às vezes, o cliente pede para que seja realizado no local da produção. Então, é sempre realizada nos países de origem ou nos países destinos. E aí, quais são os tipos de inspeções, né? As inspeções, como eu mencionei, elas acontecem durante a produção, acontecem de forma aleatória final, durante a supervisão de carregamento ou de uma forma completa, né? Incluindo durante o processo de produção, seleção, o lacre das amostras, inspeção aleatória final, supervisão de carregamento, incluindo aí as análises, né? Então, até é importante ressaltar nesse último serviço como completo, que hoje a Intertech, com a aquisição do laboratório JLA, nós conseguimos atender de forma completa o serviço de inspeção, incluindo as análises laboratoriais, que é uma parte muito importante do serviço. E hoje a gente consegue, de forma completa, atender os clientes, né? Então, oferecendo um serviço mais rápido, mais ágil, e fazendo parte aí do nosso time, nós temos o JLA para nos assistir em relação a isso. Agora, nos próximos slides,
a nossa técnica Carol Lanner irá abordar cada um desses tipos de inspeções e vai dar alguns exemplos aí para vocês de como que isso acontece com um olhar mais técnico, né? Carol, agora é com você, fique à vontade. Bom dia a todos, né? Vou falar um pouquinho agora um pouco mais detalhado os tipos de inspeções para vocês. Falar um pouquinho primeiro da inspeção de produção, né? E inspeção final aleatória, né? Que a gente fala inspeção durante a produção, né? Então, dentro daquelas siglas, né, que a Keren mencionou no slide anterior, né, a inspeção durante a produção, ela é a inspeção que ocorre enquanto ainda a carga, né, o produto em si, né, o seu lote ainda está em fase de produção, né? Então, é interessante que você pode ter uma avaliação, né, informações sobre sobre esse processo de produção, como está ocorrendo, além de você já poder avaliar a parte desse lote já pronto, né? Por isso que ela é chamada DPI, né? Inspeção durante esse processo de produção, tá? E a inspeção final aleatória, né, que aqui a gente comumente vê aí no mercado, né, FRI, né? É, é a inspeção que ocorre quando a carga já está 100% pronta, né? Então, ela vai exigir, né, que os produtos já estejam prontos, embalados, né, para que essa inspeção aconteça e uma amostra seja selecionada e destacada do lote completo já, né? E quais seriam os pontos, né, em comum, né? O que a gente avalia, né, entre essas duas inspeções, né? Nas duas a gente vai ter avaliação do produto em si, né? Vai ser, geralmente a gente divide, né, classifica em uma avaliação destrutiva e não destrutiva, né? Que como a próprio nome já diz, né? Significa que nessa avaliação não destrutiva externa, né, a gente não tem perda das amostras, né, que estão sendo avaliadas, né, o produto ele não é aberto, né, então ela é avaliado a aparência das caixas, né, a embalagem em si do produto, os rótulos, a etiqueta, né, os dizeres, né, de rótulos e etiquetas, que são muitas vezes informações muito importantes de não haver nenhum tipo de divergência, de erro, né, porque se você recebe o seu produto aqui com erros, divergências desse tipo, pode causar um grande transtorno, né? E avaliações destrutivas, né, onde esse produto que está sendo analisado, nessas amostras que o inspetor vai avaliar durante o processo, elas vão ser descartadas, né? Geralmente são sempre um número menor, lógico, por uma questão de custo, né? Que o inspetor vai abrir, né, essas amostras, essas embalagens, para fazer uma avaliação visual do produto, analisar algum outro teste que seja feito diretamente no site, como um pH, um Brix, né? E permite que seja realizado dessa forma, né? Uma avaliação de peso, né? Tudo isso você vai precisar abrir o produto e vai acabar sendo descartado, né? E tem também a questão de realizar a seleção e lacre de amostras, né, para análises laboratoriais. A partir do momento que você definiu no seu escopo ou decidiu que você quer realizar, né, dentro do seu processo de inspeção, uma análise laboratorial, o inspetor também vai cumprir esse papel ali de selecionar aleatoriamente, né, como uma terceira parte independente, essas amostras, garantindo, né, um resultado até para os seus clientes, para quem você vai apresentar os laudos laboratoriais depois, que essas amostras não foram realmente aleatórias, não eram amostras viciadas, né? E isso dá uma garantia maior aí para todo o processo. Geralmente, o que a gente considera como conteúdo de inspeção? Tá? O plano de amostragem e os critérios de aceitação. O que é isso? A gente os planos de amostragem e critérios de aceitação são definidos por normas internacionais, tá? E também existe a possibilidade do cliente personalizar a sua próprio plano de amostragem, né? Os seus critérios de aceitação. Então, isso fica a critério aí de qual é o seu protocolo, o que você tem em mente, né? Mas existe, claro, também uma questão de plano de amostragem mínimo, né? Porque tem a ver com estatística e o quanto você pode garantir em cima da quantidade total de lote, né?
Dentro desse conteúdo de inspeção, você vai poder considerar também, por exemplo, avaliações de quantidade, né, que a gente fala análise quantitativa, né, por exemplo, você está fazendo uma inspeção final onde 100% do seu produto já está pronto, é importante você fazer uma avaliação de quantidade, né, um teste quantitativo e já checar ali o inspetor que realmente, né, o seu pedido já está 100% produzido, né, as embalagens estão todas de acordo, né, as avaliações de peso, rótulo e etiquetas, tá? Então, e além disso, né, é importante também, tem toda a questão de pontos de verificação visual, onde a gente entra mais na questão específica do produto, né? E aí tem uma infinidade, né? Lógico, de acordo com o que você vai estar avaliando aí no processo, tá? Vai desde verificar a coloração, a verificar a consistência, se tem sinais de gelo ou não. Então, tem uma série de pontos aí que podem ser avaliados de acordo com as características do produto, utilizando mais uma inspeção organolética, né, uma inspeção visual, desculpa, e todas essas análises são realizadas dentro do local de inspeção, né? São análises rápidas realizadas ali no site, né? Existe também protocolos onde muitas vezes é solicitado que seja realizado um pH, um Brix, e muitas vezes a própria fábrica, né? Tem essas análises lá e é feito tudo on-site mesmo, tá? Com o acompanhamento do inspetor, tá? Só a gente colocou alguns exemplos, né, para deixar a coisa, não deixar assim muito teórico, mas assim, e a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Por exemplo, isso seria um exemplo de algumas imagens, né, de inspeção de peixe congelado, né? Então, assim, é importante o que o inspetor vai avaliar no site, né? É importante ele avaliar as condições de armazenagem, é um produto crítico, né, que é congelado, então a temperatura é muito importante, né? Então, ele aqui avalia toda a questão de temperatura de armazenagem, a temperatura do produto em si, né, que é uma medida que ele vai fazer depois que abrir o produto, tá? Ele faz toda uma avaliação também das embalagens, né, como a gente já comentou, né, não só a questão da embalagem, a temperatura do armazém em si, mas como a temperatura dentro da caixa mesmo, né, porque para ver como é que está realmente a conservação do produto, tá, que vai interferir muito na qualidade. Então, a gente tem toda essa avaliação da caixa, onde muitas vezes nas caixas, cada cliente tem os seus dizeres, o seu código de barra, né? Que isso é muito importante que esteja correto, para não causar nenhum problema no recebimento aqui. Então, é importante checar esse código de barra, a aparência do produto, né? Isso que é o que a gente estava falando, uma inspeção visual. Então, ele vai abrir essa caixa, ele vai fazer toda uma inspeção visual da qualidade do produto, e mesmo ver se não tem sinais de gelo, né? Nesse caso, por ser um produto congelado. Tá? Além disso, olhar também a questão do código de barra dentro né, na embalagem primária. Nesse caso específico, muitas vezes é realizado toda uma avaliação de glazing, né, para verificar se a questão de gelo que está indo dentro do produto, o teor de água, né, foi feito todo esse processo de pesagem, tá? Só para ilustrar um pouquinho o que a gente estava falando. Um outro exemplo, a gente, né, falando um pouco da questão de inspeção de um produto enlatado, né? Então, assim, a gente sabe que é muito crítico, né, a questão dos defeitos da embalagem, da lata, né? Isso é uma coisa que causa uma série de transtornos, até no recebimento aqui posterior, como na comercialização do produto, né? Na garantia da qualidade desse produto que está aí dentro. Então, o que geralmente o inspetor observa? Defeitos comuns nesse tipo de inspeção. Uma lata estufada, latas perfuradas que tiveram algum tipo ali de defeito ou acidente ali no percorrer da produção, latas amassadas, com fissuras, né, que o processo de fechamento aqui da lata não foi, né, 100% bem sucedido, ocorreu um defeito, cortes também, nessa questão que a gente fala que é a dobra, né, da lata, que é o processo de fecha. Então, tudo isso daqui são defeitos e problemas que você consegue pegar na sua inspeção de origem, sem ter que trazer esses problemas aqui, né, no seu recebimento e lidar com tudo isso posteriormente. Acho que a gente, sim, agora a gente falando um pouquinho ainda de uma inspeção final, né, assim, onde você teria todo o produto, um exemplo que é um produto enlatado, né, um abacaxi em calda. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente comentou, né, a questão aqui, lógico, que seria que a gente tem mais informações de rótula,
né, um rótulo mais detalhado, né, do que do peixe congelado, com umas informações aqui de barcode, tudo isso que ele vai ter que checar corretamente, uma verificação aqui de vácuo, né, dessa lata, onde existe essa possibilidade desse equipamento, tá? O BRICS, eles verificam, você vê que ele está usando a própria base aqui do site produtivo, tá? E ele está realizando essa verificação on-site, tá? Um pH, né, uma verificação do peso drenado, né, uma verificação das condições da lata, onde ele vai procurar também aqueles defeitos, procura também pontos de oxidação, né, que isso é muito importante também para produtos enlatados, tá? E ele verifica as condições do produto, ninguém quer comprar um produto desse daqui, né, os clientes não vão querer comprar um produto desse, chegar um produto todo quebrado, né, que não esteja inteiro, então tudo isso o inspetor vai visualizar nessa inspeção, tá? Com o produto pronto e verificar os problemas antecipadamente, tá? Então, assim, uma coisa importante, né, que o inspetor vai poder verificar tudo isso antecipadamente, né, durante o processo de inspeção, e o cliente que está contratando essa inspeção, ele vai ter essa oportunidade, né, de ter a aceitação ou recusa desse lote anteriormente, tá? Então, por exemplo, como os exemplos que a gente comentou, né, se a embalagem não cumpre os requisitos, ou está com defeitos, ou perdeu o vácuo, ou está com pontos de oxidação, isso são coisas importantes de serem, né, analisadas aí na aceitação, na recusa do lote, tá? O peso líquido não está em conformidade com os requisitos, isso também pode ser um problema sério, né? Imagina ter que recolher um produto de prateleira, né, por conta de um problema desse tipo. A verificação visual não está em conformidade com os requisitos, tá? Então, é uma outra situação também. Eu tenho um rótulo que está aprovado e eu preciso que seja desta forma, e chega aqui um produto com rótulo diferente, desatualizado, que não era o que você esperava, tá? Então, tudo isso faz parte do processo e são pontos importantes aí que a gente pode considerar como, né, os objetivos aí que a gente vai conseguir com esses processos, realizando o processo de inspeção em si. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de um outro tipo de inspeção, né, que seria a supervisão de carregamento, tá? Geralmente, né, a Kelly comentou lá no início, né, entre os tipos de inspeção, tá? Essa é a inspeção que ocorre quando o produto já está sendo carregado, tá? Então, por isso que no processo completo, ela não exclui a realização da inspeção de qualidade do produto, que seria a inspeção final, tá? Porque ali você vai ver a qualidade e vai aprovar ou não o seu lote, você quer ou não receber esse seu lote. E depois a inspeção de carregamento, ela vai acompanhar o carregamento para que ocorra tudo dentro, né, das melhores práticas possíveis e não tenha nenhum tipo de divergência com relação a problemas, né, de tombamento de pallet, produtos com lata, produtos amassados, caixas rasgadas, né? Tudo isso o inspetor vai acompanhar, né, para poder identificar no processo. Então, a gente coloca aqui a identificação de mercadorias e verificação da conformidade com o pedido do cliente. Então, assim, realmente aquilo que está sendo carregado no seu container é o que está especificado no seu pedido, no seu PO. Tá? Então, a verificação de containers antes e depois do carregamento, isso também faz parte, né, do processo dessa inspeção. Então, será que esse container tem condições de receber um produto alimentício? Quais são as condições dele? Ele tem furos, ele está com corrosão, né? Ele tem um odor forte, algum tipo de problema que possa prejudicar o produto que está sendo carregado ali dentro, né, no processo. A questão de verificação de embalagem, né, verificação de temperatura, principalmente aí para os produtos congelados ou refrigerados, né, onde existe um ponto muito crítico, né, o container chega refrigerado, existe todo né, um importante acompanhamento aí desse processo de carregamento para que não haja, né, um prejuízo, né, para o produto que está sendo carregado com perda de temperatura durante o processo. Tá? E o inspetor ele acompanha todas as condições do carregamento, ele vai acompanhar o processo do carregamento em si, e isso vai fazer com que ele identifique problemas como pallets virados, com produto vazando, latas amassadas, que ocorreu um acidente ali no momento do carregamento, né? Ele vai pedir, né,
o fornecedor se ele pode trocar esse produto por um produto que não esteja variado, ele vai tirar foto, ele vai identificar, e tudo isso vai trazer uma segurança e uma informações adicionais aí do processo para o cliente, tá? Então, assim, é só para falar um pouco da conclusão, falar um pouquinho da parte técnica, depois a Keren vai falar um pouquinho da conclusão, né, final, falando um pouco do processo como um todo, né, mas só falando um pouquinho da conclusão do processo em si, né, de inspeção, a gente vai trazer para o cliente informações antecipadas sobre a qualidade dos produtos ou da carga, tá? Ele vai trazer especificações, vai possibilitar, né, a verificação de especificações por país, por produto, por cliente, né? Protocolos personalizados, por exemplo. Muitas vezes um grande importador ele tem rótulos diferentes dependendo do produto para onde ele está enviando esse material, né, esse produto em si. Ele tem diferentes rótulos que atendem à legislação do Brasil, ou quando ele manda para a Argentina, ele tem um outro rótulo com pequenas diferenças, ou ele tem um rótulo que atende os dois países. Então, tudo isso é importante de ser verificado, né, e ser checado para não ocorrer nenhum problema depois. Características do produto mesmo. Eu quero que meu produto é um biscoito refinado, que vai ser comercializado especificamente no período do Natal, e eu não quero que tenha quebra de produto, eu não quero que que eu tenha muita perda de produto, porque o produto chega aqui, ao abrir o pacote dos biscoitos, estão quebradiços, o biscoito não está inteiro. Então, tudo isso também é uma questão importante de ser verificada, né? Pontos que você vai ganhar em informação, né? Em evitar problemas futuros, tá? E tem a questão de decisões do cliente, né? Ele permite que você faça uma aprovação, uma recusa, né? Ou até uma aprovação condicional, né? Eu vou aceitar, então, da forma como está descrito né, com esses pequenos defeitos que foram identificados, mas então eu vou querer um desconto, né? Tudo isso faz parte da negociação, né? E a informação é que vai trazer essas possibilidades, tá bom? Deixar para a Keren, tá? Que ela vai concluir. Qualquer dúvida no final eu fico à disposição. Perfeito, Carol, muito obrigada aí pelas suas explicações. São pontos muito interessantes e com seu olhar técnico, com certeza a gente conseguiu esclarecer aí, tirar algumas dúvidas e reforçar a importância da inspeção para o produto, para o cliente, para o consumidor, né? E tudo isso nos leva aonde, né? Numa redução de custos, numa proteção de marca, como a Carol mencionou há pouco, né? Quando eu faço uma inspeção, eu evito que eu tenha uma perda dos meus produtos, eu evito que eu tenha reclamação de clientes, eu evito diversos fatores negativos e acabo potencializando a minha marca no mercado, né? Então, quando a gente fala de inspeção, eu estou alocando meus recursos de forma estratégica, né? Garantindo que a minha marca seja bem vista, que os meus produtos sejam aceitos de forma satisfatória. Então, eu estou garantindo realmente aí que meu produto chegue na mesa do consumidor de forma com uma qualidade total assegurada, né? E a Intertech tem como missão isso, né? É garantir que todo o sistema de gestão ele seja executado com excelência, atendendo o cliente de ponta a ponta e garantindo que o cliente, o produtor, né, ele tenha altos ganhos, ele tenha benefícios em cima de todos os processos onde ele investe os recursos dele, né? Então, além das inspeções, a gente sempre deixa muito claro para o cliente que a Intertech traz toda uma gama de serviços de auditoria de sistema de gestão, de food safety, como eu disse lá atrás, responsabilidade social corporativa e diversos outros serviços que vai proteger, que vai cercar o cliente de quão importante e em relação a tudo isso que a gente conversou, né? Então, acho que fica muito claro tudo isso que a Carol colocou, né? Que ela explicou a importância de uma inspeção no segmento de alimentos, né? E a Intertech, como eu mencionei, ela é gigante nesse sentido de atender o cliente, e o nosso compromisso é levar a cada um de vocês a qualidade total assegurada. Eu finalizo aqui a nossa apresentação, o nosso webinar, agradecendo a participação de cada um de vocês.
que dedicaram um pouco do tempo aí para ouvir e entender a importância, porque o sentido de nós realizarmos um evento como esse é realmente mostrar para todos vocês o quão importante é determinados serviços, e hoje nós abordamos aqui em inspeção que nós, enquanto consumidor, paramos para pensar e falamos, nossa, realmente, né? É muito importante quando a gente tem um produto que foi assegurado, que teve sua qualidade, né, validada, e isso para nós, enquanto consumidor, também é muito importante. Eu agradeço a todos mais uma vez pelo tempo, né? Nós vamos deixar aberto agora perguntas e respostas, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu e a Carol estaremos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Muito bem, Keren. Antes de eu passar a orientação para os participantes, vale a pena a gente mencionar que a Intertech tem um padrão de atendimento, um sistema de atendimento que a gente denomina como One Stop Shop. É uma prateleira de vários serviços, porque a gente atende mais de 10 segmentos de mercado. Então, a gente vai do petróleo ao alimento, passando pelo agronegócio, por brinquedos, roupa, auditoria, né, e certificação de sistemas e processos. É muito vasto, é muito amplo também. Se você tiver interesse e curiosidade, pode acessar o nosso site e verificar a nossa gama de serviços. Agora, para quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, a gente tem lá em cima, na barra de tarefas, uma mãozinha, um rosto com uma mãozinha. É só clicar lá que a gente abre o microfone e você participa com a gente. Bom, aqui o Israel. Israel, seu microfone vai ser aberto, você pode participar com a gente. Olá, pessoal, bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Israel Araújo, eu sou coordenador de inspeção e amostragem da JLA Brasil, agora Intertech JLA. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando dessa webinar, muito bacana, gostei bastante, tá? E queria dizer também, ressaltar aqui que é um prazer enorme agora estar fazendo parte dessa família agora tão grande, tão ampla, e que a gente vai trocar muita experiência, tenho certeza que a gente vai conseguir agregar aí muito conhecimento, né? Eu já conheci alguns trabalhos da Intertech, mas ainda não tinha esse conhecimento da dimensão que a Intertech ela tem essa representatividade de mercado. Então, é só mais ressaltar mesmo, aí tá agradecendo mesmo por ter essa oportunidade de estar participando, né? E de estar tendo também a oportunidade futura de estar trocando mais experiência, estar adquirindo mais conhecimento aí dentro da área, conhecendo um pouco mais aí da gama de serviços da Intertech. Então, é mais isso mesmo, mais um agradecimento mesmo, e que é um prazer enorme estar fazendo parte dessa família aí, tá bom? Muito obrigado. Pô, Israel, é bom ouvir o seu comentário aqui. A gente não sabia da sua origem, né? Mas então a Intertech, já que comentando, né? A Intertech adquiriu a JLA Laboratórios, uma empresa bastante reconhecida também no mercado nacional para análise e inspeção também, né? Então vem só somar o nosso portfólio de serviços, como eu mencionei, o One Stop Shop, e a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, para oferecer para todos os clientes. Obrigado, Israel, pela sua participação. E como eu vejo que não tem mais nenhuma pessoa com a mão levantada, os nossos contatos estão aí. Se você tiver algo que se lembre depois ou que queira mandar direto para a gente tem um toll free, que é um 08000, a gente tem o nosso canal de e-mail, que é o Falecom, e você pode acessar o nosso site também e enviar uma mensagem diretamente de lá. Agradeço aos apresentadores e aos participantes e até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até breve. From source to end consumers, the food industry has evolved into a diverse network comprising of growers, producers, manufacturers, suppliers, transporters, and retailers. The consistency and transparency of quality, safety, and authenticity measures at every step has therefore never been more important. Intertek is a leading total quality assurance provider to industries worldwide.
Our global network of laboratories and offices in more than 100 countries delivers innovative and tailor-made assurance, testing, inspection and certification solutions and client programs for every phase of the food supply chain. This includes Global Food Safety Initiative recognized standards, hospitality hygiene solutions, hazard analysis, critical control point auditing, training for staff and supply chain, microbiology, authenticity and allergen testing, nutritional labeling analysis, and much more. Our total quality assurance experts support programs from all areas of the food industry, such as animal feed and pet food, dairy, retail food products, agriculture and aquaculture, hospitality, and honey solutions. With precision, pace, and passion, Intertek enables our customers to power ahead safely by establishing a trusted partnership, helping you face daily challenges, and by consistently adding value to your business. We help you increase your competitive advantage.